Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, leremos dos versos de 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Queridos, conta-se uma história da águia e da coruja. Eu não sei se você já ouviu essa história. O meu pai me contava quando eu era pequeno, até. A águia e a coruja na floresta, depois de um tempo, elas, uma comendo o filhote da outra, elas decidem, elas fazem um acordo. Basta de guerra, disse a coruja. O mundo é grande, e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a águia. Também eu não quero outra coisa. Neste caso, combinemos isso. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, respondeu a águia. Mas como posso distinguir os teus filhotes? Então a coruja disse: coisa fácil. Sempre que encontrares uns filhotes lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial, que não existe filhote algum como eles em nenhuma outra ave, já sabes que são meus. Está feito, conclui a águia. Dias depois, então, a coruja se ausenta do seu ninho, e a águia, caçando, vê um ninho cheio de filhotes feios, aqueles monstrengos dentro, segundo ela, piando com o bico muito aberto. Então ela come o bicho. A coruja volta e vê que seus filhotes haviam sido comidos, e ela diz: o que você fez? Chorando em lágrimas, ela diz: você comeu os meus filhos. E a águia responde: o quê? Eram teus filhos, aqueles monstrenguinhos? Pois olha que não parecem nada com o relato que você havia feito deles. Queridos, uma mesma situação, dois olhos distintos. Uma que olhava com amor e com graça, e a outra que não via nada disso. Algo nesse texto, nós somos chamados a olhar uns para com os outros com graça, para que não o façamos como a águia, devorando-nos uns aos outros. Quando a gente olha o contexto desse texto, não julgueis, é um texto muito conhecido e talvez um dos mais citados nos nossos dias do Sermão do Monte. No contexto que nós temos aqui, ele começa lá no capítulo 6, veja lá no versículo 1, quando Cristo, dentro desse contexto do não julgueis, ele vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles, de outra sorte não recebereis galardão junto do Pai Celeste. E então, por 4 vezes, do início do capítulo 6 até o versículo 5 do capítulo 7, o Senhor Jesus repete a palavra hipócritas. A palavra grega hipócrites. Na primeira vez que ele vai dizer essa palavra, no capítulo 6, verso 2, ele vai dizer: quando você der esmola, não faça isso como fazem os hipócritas. Então, o Senhor Jesus está condenando o dar esmolas? Não. O Senhor Jesus está fazendo uma contraposição com o ensino farisaico e com a prática farisaica, porque os fariseus praticavam a justiça, eles davam esmolas, contudo, eles não o faziam corretamente, a motivação do seu coração era má. Quando a gente olha no versículo 5, quando Cristo então está falando sobre a oração, ele vai dizer: não sejam como os hipócritas quando vocês orarem. Ele está dizendo que nós não devemos orar?
Não. Ele está dizendo que nós não devemos fazer como os fariseus faziam. A nossa oração não deve ser com o intuito de sermos vistos pelos homens. Em terceiro lugar, no capítulo 6, verso 16, quando Cristo, então, depois de falar da esmola e da oração, ele vai falar sobre o jejum. E ele vai dizer: quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas. Ele está falando contra o jejum? Não. Ele está dizendo que nós não devemos imitar os fariseus na prática do jejum, porque eles se contristavam com o intuito de serem vistos como mais espirituais. E agora, no versículo 5 do capítulo 7, o Senhor Jesus diz: hipócritas, tira primeiro a trave do olho de vocês, antes de querer tirar o argueiro no olho do teu irmão. Cristo está dizendo aqui então que é proibido julgar? Não. Ele está novamente condenando a prática do julgamento farisaico, como os fariseus faziam, como eles faziam. Esse é um trecho das Escrituras que talvez é o mais incompreendido. E quando olhamos para esse texto não quer dizer que Jesus diz para nós que nenhum tipo de julgamento não é válido para nós hoje, ou que nós não podemos avaliar ações, atitudes, reprovar atitudes ou palavras. Pelo contrário, se a gente fizer uma simples análise do próprio texto, a gente nem precisa de ir para muitos outros textos, a gente vai ver alguns outros textos, mas um simples olhar para esse texto bíblico, né, a gente vai ver desses hipócritas, que a gente percebe que Cristo não está condenando a prática, mas a forma. E agora, no verso 6, leia aí comigo o verso 6, o que é dito? Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Cristo então aqui traz um imperativo para nós. Ele diz que nós não devemos lançar pérolas aos porcos, nós não devemos dar aquilo que é santo aos cães. Cristo está falando de animais? Cristo está falando de cachorro e de porquinho? Não. Cristo está falando de pessoas. Então ele instrui os seus discípulos que julguem sim, que saibam fazer separação entre quem é cão e porco, para não lançar pérolas aos porcos e para não dar o que é santo a cães. Então veja que o que Cristo nos ensina não é contrário à questão do julgamento, mesmo porque em João capítulo 7, verso 24, ele vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Cristo está contradizendo a si mesmo? Ele está dizendo: não julga aqui, não, veja bem, julgue. Não, ele está apenas dizendo como devemos julgar, como devemos fazê-lo. Tampouco Cristo está falando sobre a prática da disciplina eclesiástica. Não é o foco desse texto. Esse texto não está tratando acerca do julgamento de irmãos que caem. Cristo vai tratar sobre isso lá em Mateus capítulo 18, verso 15 até o verso 20, quando ele diz: olha, se algum irmão pecar contra você, então no caso de alguém ter um pecado contra mim, eu procuro esse irmão e tento resolver. Caso isso não resolva, eu chamo mais uma pessoa, ou duas ou três testemunhas, para resolver a situação. Caso contrário, eu levo para o conselho, para a igreja. Então Cristo vai tratar sobre o tribunal eclesiástico, sobre a disciplina no contexto da igreja. Quando Paulo vai falar aos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai censurar o litígio entre irmãos, porque irmãos na igreja de Corinto estavam entrando na justiça comum uns contra os outros, e Paulo vai ser totalmente contrário a essa prática. Ele vai dizer que isso é pecado. Ele vai dizer: meus irmãos, não façam isso, nós haveremos de julgar os anjos. Capítulo 6, verso 3, ele vai dizer: não haveremos nós de julgar os anjos. Como então a gente não pode julgar as coisas dessa vida? Então ali ele trata do julgamento que de fato deve ser feito na igreja com relação à disciplina. Nós devemos fazê-lo, nós
devemos o fazê-lo. Então o que Jesus quer ensinar nesse texto? Uma vez que ele não está dizendo que nós não devemos exercer a disciplina eclesiástica, como alguns dizem. Então talvez alguns olhem para esse texto e dizem: veja bem, querido, com a mesma medida que você medir, você será medido. Da mesma forma que você julgar, você será julgado. Então não julgue. Não julgue. Porque você também é pecador. Todo mundo aqui tem telhado de vidro. Então não vem querer me julgar. Queridos, nós somos homens e mulheres regenerados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Há uma ordem para que nós sejamos santos, para que nós vivamos de acordo com a palavra de Deus. A graça não é barata, custou um alto preço, e ela não nos leva a viver de forma leviana, ela nos leva a viver de forma santa, de acordo com a palavra. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós não podemos, nós não devemos e não iremos, uma vez que fomos regenerados, viver na prática do pecado. E se não vivemos na prática do pecado, nós sim, ao ver alguém na prática do pecado, devemos exortá-lo, porque nós o amamos. A Bíblia diz que Deus exorta, disciplina, corrige aquele a quem Ele ama. E muitas vezes essa ênfase de que não julgue, porque quem julga então não ama, é mentira, é falacioso. Quando eu ignoro o meu irmão, eu vejo na prática do pecado, caminhando para a destruição da sua alma, e eu não faço nada, eu peco por omissão, eu não amo. Se eu vejo o meu filho Davi caminhando e ele vai cair no buraco e eu não faço nada, eu não amo. Se o meu filho faz algo errado e eu não o corrijo, eu não chamo a atenção dele, por mais que talvez eu faça ele chorar por causa disso, se eu não o corrijo, eu não o amo. E nós somos chamados a amar os nossos irmãos, como Cristo nos ama. E sendo o próprio Deus, Ele corrige aqueles a quem ama. Então esse argumento de que Cristo aqui então diz que não deve haver julgamento na igreja, que nós não devemos julgar uns aos outros, no sentido de corrigir os erros uns dos outros, isso na verdade é mentiroso. É como um político corrupto querendo dizer: veja bem, eu não vou falar nada contra o meu parceiro, porque a gente está aqui numa parceria, eu sou corrupto e ele também é. Nós não. Nós pecamos, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós nos arrependemos, nós almejamos cumprir a palavra de Deus. E a questão aqui não se trata de pecar, mas da prática, da vivência na prática do pecado, uma vez que o apóstolo João vai dizer que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. É seríssimo, queridos. O que Cristo ensina aqui então? Cristo reprova nesse texto, que ele diz que é errado alguém concentrar a sua atenção em uma pequena mancha que está no olho do seu irmão, enquanto ignora uma trave que está no seu próprio olho. Cristo reprova então um espírito de censura, um juízo áspero, enquanto eu me auto-justifico, enquanto eu ignoro os meus pecados, eu condeno o pecado do outro, eu sou rigoroso para com o outro. Cristo reprova o exercício de julgamento sem misericórdia, sem compaixão, sem empatia. Me colocar no lugar do outro. Era isso que os fariseus faziam, queridos. Eles se consideravam justos. Eles olhavam para si e consideravam-se justos. E quando eles olhavam para os outros judeus comuns, eles consideravam que eles eram pecadores. Veja que constantemente você vai ver Cristo sendo rodeado por publicanos que eram judeus e por pecadores que eram judeus. Só que os publicanos e os pecadores que estavam ao redor de Jesus estavam ansiando
pelas suas palavras, eles estavam bebendo das palavras de Jesus, eles receberam de Cristo. E os fariseus, ao olhar para aquilo, condenavam Jesus porque ele estava junto daqueles pecadores. Por que ele não está junto da gente? Se ele é justo, ele devia estar com os justos. Então, quando eles olhavam para si, eles diziam: nós somos o top. Nós somos, aqui ó, a última bolacha do pacote. Eles, pecadores miseráveis. Esse povo aí, última fila na oração. Pega aí, ó, eles tiraram a senha, Deus nem vai dar tempo. A gente aqui está na cadeira cativa. A gente está aqui no camarote diante de Deus. Quando a gente ora aqui, ó, Deus pertinho. Eles não olhavam para os seus pecados, eles não se consideravam pecadores. E ao olhar para o pecado dos outros, eles consideravam gravíssimos. Gravíssimos. É isso que Jesus está condenando nesse texto. Ele diz: não empreste a sua boca para destruir o seu irmão. Que tipo de juízo é sem misericórdia na igreja hoje? A fofoca. Hoje, nós quebramos esse mandamento do não julgueis, quando nós emitimos juízo sobre outros, fora do contexto, quando nós falamos sobre outras pessoas, onde eu não deveria, com fofoca, conversa no pátio, sobre outros. Diz respeito a mim? Diz respeito ao fórum, onde isso deve ser discutido? Traz edificação para a igreja? Ou mesmo que diga respeito a mim, eu segui o padrão de Mateus capítulo 18, eu procurei a pessoa, ou eu estou querendo tratar com outros, e daí eu não exerço, não ajo com misericórdia, eu não sigo o padrão bíblico, eu peco. Querido, não empreste a sua boca para espalhar boatos, não empreste a sua boca para comentar sobre fatos. Há algum problema na igreja? Ore. Não se reúna para discutir se você não faz parte daquilo. Não se envolva se não cabe a você. Ore. Exerça misericórdia. Quando mais eu julgo de forma a pecar, quando eu quero me vingar, quando há o desejo de vingança, quando eu sou ferido por alguém e eu desejo matar a pessoa no meu coração. E o matar biblicamente falando, no Sermão do Monte, não diz respeito meramente a eu pegar uma arma e atirar na pessoa, mas quando a pessoa morreu para mim, eu mato no meu coração. Quando eu odeio o meu irmão, quando eu ignoro o meu irmão, eu sequer falo com o meu irmão, eu não quero nem chegar perto do meu irmão, eu peco, eu me considero superior. Você entende? Quando eu exerço um juízo parcial, quando há dois pesos e duas medidas, se é o meu amigo, se é o meu parente, se sou eu fico quieto. Mas se é de quem eu não gosto, e veja que já vem de um padrão pecaminoso, então eu desejo que se exerça um juízo. Eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Ou quando eu foco em apenas alguns tipos de pecados. Então, aqueles pecados que eu não cometo, eu sou rigoroso para com quem comete. Aqueles pecados que eu cometo, eu sou leniente. Eu tardo. Falo, não, veja bem. Se para mim é difícil dar o dízimo, quem não dá o dízimo, eu digo, não, isso não dá, às vezes é difícil mesmo.
Mas se para mim, se eu sou uma pessoa que nunca chegou atrasado a culto nenhum, se alguém chega 5 minutos, eu falo, olha, misericórdia. A nossa tendência muitas vezes é pesar naquilo que nós somos bons e aliviar naquilo que nós somos falhos. Jesus condena aqui um pecado que era comum em Israel. Veja, isso acontece lá em 2 Samuel capítulo 12, quando Davi peca. Natã chega para Davi e ele fala então, ele conta a história de um homem pobre que tinha uma cordeirinha. E essa cordeirinha era a única dele. Então quando ele conta para o rei, ele diz, rei, tinha um homem rico, ele tinha todo um rebanho, mas ele pega justo a cordeirinha daquele homem pobre e manda matar aquela cordeirinha para dar de alimento para os seus convidados. O que deve ser feito com esse homem? E Davi então fica indignado, ele fala, não é possível. Pensando ser verdade essa história, ele diz, esse homem merece a morte. E Natã então, percebendo que Davi ainda não entendeu, ele tem um juízo pesado para com os outros, não para si mesmo, não para si mesmo. Natã diz, tu és o homem, tu és o homem. E Davi percebe agora a gravidade do seu pecado, quando ele julga um outro, que na verdade era ele mesmo. Jesus condena essa inclinação de buscar falta nos outros, enquanto se faz vistas grossas para as próprias faltas. Versículo 2, Cristo diz, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Cristo então ele está dizendo que eu não devo exercer esse cuidado mútuo para com o meu irmão, e veja que aqui é algo individual, não se trata de um juízo eclesiástico, se trata do cuidado para com o meu irmão, de eu olhar para o meu irmão. Ele está dizendo, olha, olhe com graça para o seu irmão, e ele vai olhar com graça, e Deus vai olhar com graça para você. É isso que é dito para nós no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Se eu sou misericordioso, eu recebo misericórdia. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. O cristão, uma vez que ele entende a graça de Deus, ele precisa olhar com graça para os outros, mas é possível que nós nos esqueçamos disso, como Davi se esqueceu por um tempo, e Jesus então ele está exortando a nós aqui, a nós. Os hipócritas aqui somos nós, não são os fariseus. Aqui ele se dirige aos seus discípulos. O Sermão do Monte é para discípulos, ao risco de querermos exercer justiça própria, de querer aparecer para os outros nas orações, nas esmolas, no jejum e no julgamento a outros. Certa moça, um dia ela estava esperando o seu voo, e ela na sala de embarque, ela estava, faltavam algumas horas ainda para o seu voo chegar, então ela decide comprar um livro para poder passar o tempo, e ela compra um pacote de biscoito para poder comer enquanto aquilo. Ela se senta numa poltrona na sala VIP do aeroporto, enquanto ela lê o livro. Então ela se senta, ao lado dela tinha um homem, e aí ela vê o pacote de biscoito ao seu lado, ela pega o pacote de biscoito, ela abre o pacote de biscoito e ela começa a comer o pacote de biscoito, coloca de volta, e aí aquele homem pega o pacote de biscoito, pega uma bolacha e come. E aquela mulher, ela pensa, que absurdo. Ela fica indignada, mas ela não diz nada, ela fica sem palavras, mas ela pensa, que cara de pau. Se eu tivesse mais disposto, eu dava um tapa na cara dele. Depois que ele pega o biscoito, então ela pega novamente o pacote, ela pega mais uma bolacha, coloca ali, e cada biscoito que ela pegava, o homem ia lá e pegava um, e ela, bufando de raiva, percebe que havia uma última bolacha,
E aí o homem pega a última bolacha. E aí ele vai e quebra a bolacha no meio. E deixa metade para ela. Ela ficou bufando de raiva. Nisso, aquele homem, ela pega o seu livro e ela se dirige ao embarque. E quando ela se senta no interior do avião, ainda pensando naquilo, quando ela olha para dentro da sua bolsa estava lá o pacote de biscoito dela. Ela sentiu muita vergonha, porque quem estava errada era ela, só que ela não tinha mais tempo de poder pedir perdão para aquele homem. Cristo está condenando isso aqui. É quando eu estou procurando erro nos outros, quando na verdade eu sou um pecador miserável. Versículo 3, ele diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro no olho do teu irmão. Então a figura do que Cristo diz: olha, você pode tirar algo pequeno, né? É impossível que você tire algo pequeno no olho do seu irmão, se há algo grande demais dentro dos seus próprios olhos. Como que você pode ver se há uma trave nos seus olhos? A palavra argueiro, que Jesus coloca aqui nesse texto, significa uma pequena fagulha, uma pequena lasca do que seria uma trave. A trave era uma madeira que era colocada para poder sustentar uma série de outras madeiras, grande. Então nós estamos falando de um tronco de madeira grosso, e nós estamos falando de uma pequena farpa, uma pequena palha. Ele está dizendo: olha, você está querendo procurar um pedacinho de palha no olho do seu irmão, enquanto há uma árvore no seu olho, um tronco de uma árvore dentro do seu olho. É isso que Cristo está dizendo. Eu não tenho que procurar faltas no meu irmão. Antes disso, qual que é o padrão bíblico? Eu devo olhar para mim, eu devo examinar a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Eu não tenho que ficar buscando nos outros faltas, enquanto eu pratico. Então Cristo, na verdade, Ele não está nos inibindo de exercer a disciplina mútua, mas condenando aqueles que se consideram superiores e querem disciplinar outros enquanto não se autodisciplinam. O juízo que eu não devo fazer é um juízo baseado na minha justiça, porque na minha justiça os meus pecados não são pecados, são pequenas idiosincrasias. Os meus erros são detalhes, mas os dos outros são graves. Eu devo basear na reta justiça, eu devo julgar de acordo com a reta justiça, de acordo com a lei do Senhor. E se eu julgo de acordo com a lei do Senhor, eu devo fazê-lo com graça e misericórdia, com amor, porque é o princípio da lei, e quem cumpre a lei é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, e aquele que ama seu próximo como a si mesmo. Eu não vou chegar diante do meu irmão para destruí-lo, porque eu amo. Porque antes de querer fazer qualquer coisa para ele, eu me importo com ele. Como devemos então fazer esse juízo? Em primeiro lugar, eu tenho que buscar uma santificação própria. Em primeiro lugar, eu devo examinar o meu coração constantemente, queridos. Porque estamos aqui com a motivação do nosso coração, até naquilo que fazemos de bom a gente peca. Será que estamos emprestando a nossa boca para Satanás no meio da igreja? Será que temos sido instrumentos de divisão, de facções, destruindo pessoas, fazendo tropeçar os pequeninos? Será que temos nos parecido com Jesus? Ou será que temos vivido uma justiça mentirosa e aparente
negando o poder de Deus, precisamos olhar para nós e verificar se nós estamos no caminho. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, quando eu olho para o meu irmão, eu não devo ser precipitado. Eu devo ouvir mais, eu devo falar menos. Eu não devo dar ouvido a boatos. Eu não devo dar ouvidos a fofocas. Antes, eu devo ser um instrumento de Deus para que isso cesse. É verdade isso? Você procurou a pessoa? Se na primeira pergunta é verdade, a pessoa não sabe dizer se é ou não, que cesse. Se você não sabe, você pode estar espalhando uma mentira, você está pecando. A ouvir dizer, isso não é amor. Não fazemos isso com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, não devemos fazer com os nossos irmãos. Não entre em assuntos que não lhes são devidos. Condenar os pecados dos outros sempre é muito mais fácil. Mas Daniel, se eu tenho um pecado em alguma área, eu posso chamar a atenção do meu irmão que está cometendo um pecado na área que eu constantemente caio, talvez. Veja, todos nós somos pecadores e todos nós caímos. A pergunta que nós devemos nos fazer é se nós somos crentes de verdade, se nós nos arrependemos do nosso pecado. O crente tropeça, mas ele se levanta. Ele pode cair, mas ele não fica caído. O crente peca, mas ele não vive na prática do pecado. O que Jesus condena é aquele que está com a trave no olho, ele vive na prática do pecado. E quer condenar aquele que tropeça. Eu tropeço. E devo caminhar junto daquele que tropeça. E devo permitir ser um instrumento de Deus para ajudar a levantar aquele que está caído. Para caminhar junto daqueles que estão no chão. Eu devo me reconhecer fraco diante de um fraco. Eu devo agir com graça. Eu devo olhar para a motivação do meu coração e não querer destruir o meu irmão, antes exortar com espírito de brandura, com amor e com graça. Examinar como o meu irmão está. Ele tropeçou ou ele está vivendo na prática do pecado? E nisso eu devo tomar os passos bíblicos para corrigir. Muitas vezes ignoramos. Porque Cristo não diz que eu não devo fazê-lo, Ele diz que eu devo tirar a trave do meu olho, para então poder ajudar o meu irmão. Precisamos tirar a trave dos nossos olhos. E precisamos caminhar ombro a ombro, caminhando com os nossos irmãos para a edificação da igreja, para sermos mais parecidos com Jesus, para que a graça seja abundante no nosso meio. Que Deus nos abençoe, queridos.